Hello, meus queridíssimos e nobres alunos. Vamos falar sobre o Renascimento na Itália, tá? O Renascimento italiano. E após, a gente vai falar um pouco sobre os provões ou atividades orientadas que estão próximas de serem realizadas, tá? O Renascimento italiano se encontra na página 123. Por favor, abram o livro didático de vocês. O Renascimento floresceu principalmente no norte da Península Itálica, tá? Diversos fatores contribuíram para que esse movimento cultural estivesse início nessa região, entre os quais estão o desenvolvimento comercial, a intensa urbanização e, consequentemente, concentração de pessoas, o que facilitava a difusão de conhecimento e a ação dos mecenas. O que são mecenas, tia Luciana? Pessoa ou entidade que patrocina financeiramente um artista ou uma instituição ou um evento cultural, que estimulavam os artistas. Aqui no período, meus amores, da colonização, aliás, quando a família portuguesa veio para o Brasil, lá no ano de 1804, por aí, Dom João VI, ele foi um mecena, tá? Ele investiu em muitos artistas, trouxe vários artistas de Portugal aqui para o Brasil, para retratar a cultura brasileira, para retratar a corte, o cotidiano, como que era o dia a dia das pessoas, os escravos, tá? Para vocês entenderem melhor. Além disso, pessoas provenientes do Império Romano do Oriente fugiram para a Península Itálica após a conquista de Constantinopla pelos turcos em 1453. Essas pessoas levaram consigo manuscritos antigos e passaram a ensinar grego e filosofia para um público cada vez mais numeroso e interessado. Contudo, é bom destacar que o Renascimento italiano não foi uniforme, pois variava de acordo com o desenvolvimento econômico e social das regiões da península. Dessa forma, as regiões que mais se destacaram foram Florença, Roma e Veneza, tá? A gente vai ver o Renascimento, o florescer do Renascimento aí nessas regiões, tá bom? Florença. A República de Florença foi um dos centros renascentistas da Península Itálica, mais dinâmicos e com mais atividade artística e intelectual, tá? Por que, tia Luciana? Por causa do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento social, por causa do capitalismo, tá? Então, o Renascimento, ele surgiu, ele veio, se desenvolveu com mais força, tá? Nessas cidades, Florença, Roma e Veneza, mas principalmente em Florença, tá? Foi um dos centros renascentistas da Península Itálica mais dinâmicos e com mais atividade artística e intelectual. No século XV, essa cidade já se destacava das demais, com relação ao que? Pela pintura, pela escultura e pela arquitetura que produzia. Os florentinos usavam diversos materiais e eram eles que tradicionalmente traziam inovações tecnológicas. Disciplinas como história, poesia e filosofia moral eram muito estudadas nas universidades. A Biblioteca Nazionale possuía um vasto catálogo de livros clássicos e de medicina. Na época em que a família Médici esteve no poder, os artistas contaram com proteção e incentivo, formada por banqueiros e comerciantes. A família Médici era rica e poderosa,
tendo dessa forma muita influência em toda a Toscana, região em que Florença está localizada. Lourenço de Médici, que governou de 1469 a 1492, ficou conhecido como o maior patrono do período. Ele encomendou obras escultóricas, pictóricas e arquitetônicas. Comprou manuscritos, contratou tradutores, fundou uma escola filosófica e foi o grande artífice da Revolução Artística que ocorreu na cidade. Seu filho, Giovanni de Médici, tornou-se papa em 1513, com o nome de Leão X, e foi um grande apoiador de Rafael, Michelangelo, entre outros governantes ou papas. Os Médicis foram os grandes mecenas da cultura ocidental, ao apoiarem as obras de artes mais importantes do século XV e XVI. Aqui em Florença nós temos a peculiaridade aí da família Médici, tá? Que foram grandes mecenas, pessoas que estimularam, que investiram, patrocinaram financeiramente os artistas, tá? Então, eles foram grandes mecenas do Renascimento em Florença, tá? Era uma família muito rica e muito poderosa, então eles tinham toda essa influência, todo esse poder, todo esse dinheiro para influenciar a arte aí nessa região. Essa imagem que vocês estão vendo é a Capela dos Príncipes, no interior da Basílica de São Lourenço, tá? Em Florença, Itália. A imagem mostra o altar ladeado pelos túmulos de Cosimo I de Médici e Fernando de Médici. A capela foi projetada por Matteo Nigetti em 1644. Olha que linda, gente. Muito bonita, né? Essa capela, muito bem orquestrada. Vamos ver a arquitetura, a escultura, a pintura e a literatura ainda em Florença, tá? A arquitetura renascentista caracterizou-se pelo uso dos elementos da antiguidade clássica. Entre os artistas, o grande destaque foi Filippo Brunelleschi, pesquisador da técnica de perspectiva, ou seja, é aquela técnica que representa objetos tridimensionais sobre uma superfície plana, dando a ilusão de espessura e de profundidade. Alguns de seus projetos mais importantes foram a cúpula da Catedral de Santa Maria, que é essa primeira imagem que vocês estão vendo aí. Santa Maria del Fiore, projetada entre 1417 e 1420. O Hospital dos Inocentes, em 1419, a Igreja de São Lourenço, em 1419, e a Basílica do Espírito Santo, em 1434. Segundo o pensamento renascentista, a arquitetura e o planejamento urbano deveriam ser racionais, pois essa era uma das maneiras de demonstrar a grandeza do conhecimento humano, já que é uma das nossas peculiaridades diante dos outros, de outros seres vivos. Assim, o detalhamento matemático e as proporções dos edifícios foram mais valorizados. Dado o aprimoramento técnico na área de construção, o arquiteto, nesse período, deixou de ser anônimo e passou a ser conhecido pelos edifícios que projetava. Tamanha era a beleza, a criatividade desses monumentos que eram feitos, que eram feitos, né? Como que a arquitetura ela era desenvolvida.
era belíssima, né? Nessa foto aí nós temos a Catedral de Santa Maria del Fiore, na França, no ano de 2014. Sua cúpula foi projetada por Filippo Brunelleschi, no século XV, tá? Esse nome aí, Filippo Brunelleschi, foi um grande artista aí da arquitetura renascentista. Beleza? Vamos adentrar o conteúdo, por gentileza. Vamos falar sobre a escultura. Então, os escultores, no início do Renascimento, eles buscaram também, assim como os arquitetos, aperfeiçoar as suas obras de arte, que no caso foram as esculturas góticas, né, ampliando esse estilo, elementos da escultura da antiguidade greco-romana. Destacaram artistas como Lorenzo Ghiberti e Donato di Niccolò, conhecido como Donatello. Ghiberti conseguiu impor os padrões estéticos da arte renascentista sobre as influências góticas. Donatello é considerado o mais importante escultor florentino no século XV. Tá? Crianças, eu não sei se vocês se recordam das tartarugas ninjas, tá? Mas aqui nas tartarugas ninjas tem o Rafael, tem o Michelangelo, tem o Donatello, tá? E foram inspiradas esses nomes foram inspirados nesses artistas renascentistas, tá? Donatello, por exemplo, foi o escultor, né, mais importante do século XV, escultor florentino lá de Florença, né? E também temos Rafael e Michelangelo, né? Como também grandes artistas de Florença. Vamos falar sobre a pintura. No campo da pintura, o Renascimento empregou amplamente a perspectiva com forte idealização nas imagens. Preocupados em fazer composições harmônicas, os artistas ampliaram o domínio sobre variadas técnicas de pintura, como afresco e têmpera, criando estilos próprios que os diferenciava entre tantos pintores que surgiam na Península Itálica. O destaque foram Mosacchio, que concebeu a pintura como imitação do real, Sandro Botticelli, que reproduziu obras marcadas por desenhos esmerados e graciosos, pela sensibilidade, beleza, delicadeza e harmonia. Tá? A pintura também não deixa a desejar, né, meus amores? Aí, ao lado aí da Catedral de Santa Maria del Fiore, tem uma pintura de Botticelli, certo? Nascimento de Vênus é o nome da imagem, tá? Têmpera sobre tela, medindo 1,72 por 2,78. Um dos temas recorrentes das obras desse artista é a mitologia clássica, como podemos ver abaixo. Também é possível perceber a forma harmônica da cena retratada, assim como a idealização de um episódio da mitologia. A literatura. No campo da literatura, destacou-se o pensador Nicolau Maquiavel, o autor de O Príncipe, também um artista muito conhecido, Nicolau Maquiavel. Apoiado na história e nos fatos da época em que viveu, nessa obra, Maquiavel defendeu a criação de um Estado unificado, com poder político forte, centralizado e independente da Igreja. Esses princípios correspondiam às aspirações da sociedade burguesa do século XVI. Vamos para frente, que atrás vem gente.
essa pintura aí, viu, meus amores? Que é a pintura de O Nascimento de Vênus, que é uma pintura de Botticelli, cuja característica de suas pinturas era mais voltado para a mitologia grega também. Vamos falar agora sobre Veneza e Roma. Grande centro urbano, cujo comércio estava estreitamente ligado ao Oriente Próximo. Essa particularidade fez com que o Renascimento adquirisse novas formas na região, dada a diversidade de conhecimento e de cultura que circulava no local. Ali desenvolveu-se um estilo alegre, com esplendor e brilho. As pinturas tinham efeito plástico, com opulência nas formas, diversidade de cores, emprego inovador da luz e uma harmonia do todo. Parte dessas características são provenientes das técnicas utilizadas pela família Bellini, representada pelo pai, Jacopo, os filhos dele, Giovanni e Gentili, e o cunhado, Andrea Mantegna, que produziu diversas obras na cidade. Além dos Bellini, sobressaíam também os pintores Carpaccio, Tiziano, Antônio de Messina, Veronese, Tintoretto e Giorgione. Na arquitetura, o grande destaque foi Andrea Palladio, que deixou o importante trabalho teórico chamado I Quattro Libri del Arquitetura, 4 livros de arquitetura. Ele projetou igrejas e, para a elite da obra, palácios. Tá? Temos aí destaque em Veneza, na região de Veneza, a família Bellini, tá? Uma família composta aí por grandes artistas, né? Pai, filho, cunhado, e eram pessoas que trabalhavam muito para pessoas ricas. Então eles projetavam obras de arte arquitetônicas gigantescas, né? Cheia de vida, de cores, de esplendor e brilho, que era uma das características da arte que se desenvolveu na região de Veneza. Em Roma, o Renascimento chegou na segunda metade do século XV, quando muitos artistas lá de Florença mudaram para a região. Em Roma, foram os papas que se tornaram os patronos nas artes. Em especial, temos Júlio II e Leão X, que a gente já falou lá atrás, né? Lá em Florença, que ele foi, né, um grande influenciador da arte florença, né? Que foi um papa da família dos Médicis. Durante o Renascimento, Roma passava por diversas escavações arqueológicas, o que fez com que inúmeras obras da Roma antiga fossem descobertas e estudadas, o que possibilitou um desenvolvimento intelectual e artístico ainda maior. Na arquitetura, destacou Donato Bramante, que projetou o Templo de San Pietro in Montorio, a Basílica de São Pedro e o Palácio Caprini. Ele procurou fazer uma síntese de elementos da arquitetura clássica, utilizando materiais de baixo custo, como estruque e abóbadas moldadas. O estruque é o que, Luciana? Massa feita com pó de mármore amassado com cal, gesso e areia. Michelangelo Buonarroti foi arquiteto, pintor, escultor e poeta. Deixou várias esculturas em Florença, entre elas Davi,
Já em Roma, projetou para os papas a abóbada da Basílica de São Pedro. Pintou os afrescos da Capela Sistina, entre eles o juízo final e a criação de Adão, e esculpiu Moisés e a Pietra, tá? Crianças, as abóbadas são, digamos, os tetos, tá? Das basílicas, das igrejas. Então, tem a abóbada redondinha, tem abóbadas de vários formatos, tá? Rafael Sanzio, como artista popular do Renascimento, deixou muitas obras cujas características principais são harmonia, simetria e regularidade de forma e de cores. Entre elas destacam-se a pintura do Sacramento, a Escola de Atenas, a Transfiguração e a Libertação de São Pedro. Tá aí, nessa foto nós temos uma pintura de Michelangelo Buonarroti, chamada A Criação de Adão, tá? 1508, 1512, tá? Então, meus amores, um assuntinho um pouco maçante, né? Porque não é uma coisa que vocês precisam decorar, mas é uma coisa que vocês precisam ter em mente, tá? Como que era, como que se desenvolveu o Renascimento italiano, as bases do Renascimento, as características do Renascimento, vocês precisam saber disso, porque o Renascimento é um tema que cai muito no Enem, tá? Então, aprofundem o conhecimento de vocês nessa temática, porque é uma temática bastante cobrada e eu tenho certeza que vocês irão mandar muito bem nesse tema se vocês estudarem com afinco, tá? Meus amores, entre os dias 5 e 11, se eu não me engano, do mês que vem, do mês de outubro, iremos iniciar nossas atividades orientadas, tá? Então, durante a semana, a gente vai trabalhar em cima disso. O contato meu com vocês não está igual com as outras disciplinas, porque as nossas aulas estão sendo todas gravadas. Tivemos uma aula no sábado, né? Acho que não, no sábado não, foi no feriado, né? Tivemos uma aula cara a cara nesse feriado que teve, mas a gente vai se ajeitando, a gente vai se adaptando a essa nova realidade. Eu creio, né, que vai dar tudo certo. Eu creio que vocês estão aprendendo, que vocês estão desenvolvendo em meio à epidemia. E no final do ano tenho certeza que eu vou ter muito orgulho de vocês. Olha só, qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo no meu WhatsApp. Estou aqui para isso, para sanar dúvidas de vocês. Estou à inteira disposição, vocês sabem disso. E contem comigo sempre, tá? Então, beijos. Fiquem com Deus, meus amores. E até a nossa próxima aula, tá? Cheiro.